Então, a ideia desse curso, o professor José Alexandre Dalfal já tem me convidado algumas vezes para executar essa atividade de a gente tentar espalhar mais a palavra. Um curso de R, dependendo da pessoa, um curso de L. As brincadeiras à parte. Então, já tem aí alguns semestres o Alexandre me convidando e agora a gente conseguiu esse espaço aí na agenda para montar esse curso e tentar ajudar aí. Esse nome é fruto da imaginação do José Alexandre. A minha imaginação ia ser um pouco mais curta nisso, ia ficar só um curso de introdução ao R. Bem, o R, de um modo geral, é um ambiente de programação estatística, ou seja, é uma linguagem que foi desenvolvida para estatística. Isso facilita muito a atividade do dia a dia, uma vez que a gente não tem que lidar com alguns conceitos da computação. São, lidar e operar com alguns conceitos da computação. Isso facilita a nossa vida enquanto pesquisador. E, porque fica um pouco mais fácil operar com uma linguagem de programação que nos dá flexibilidade para fazer N atividades. E eu chamo aquela de linguagem de alto nível porque é uma linguagem que não precisa operar no nível da máquina, ou seja, operar no nível binário, 01, 0001. A gente não precisa operar nesse nível. E em comparação com outras linguagens de programação, e não é demérito das outras linguagens, mas eu chamo muito mais alto nível nesse ponto de vista, em termos de dedicação a uma atividade acadêmica, científica, é que a gente não precisa estar atribuindo algumas, como a gente vai ver mais na frente, atribuindo alguns valores, tipo, vou criar uma nova variável, vou criar um novo vetor, eu não preciso atribuir se ele é numérico, se ele é caractere, se ele é uma matriz, o que ele é. Porque o R consegue compreender o que é que você está tentando fazer e determina a, a classe dessa, dessa variável, desse objeto. Conceito que vamos entrar um pouco mais à frente. Então, é bem adaptável, né, às funcionalidades do R. Então, assim, aquilo que tem pronto, legal, e o que não tiver pronto a gente consegue implementar, dependendo da dificuldade, mais ou menos, mas não é impossível de implementar. Então, é um ambiente bem adaptável em termos de funcionalidades. A gente, quando diz que é adaptável, a gente consegue criar e modificar e alterar funções já existentes, melhorar elas ou piorar, depende também do que a gente está fazendo. Podemos piorar, mas no modo geral é aberta, né? A gente consegue manipular as funções e adequar elas às nossas necessidades. Como eu disse, a gente não precisa carregar no nível binário, a gente já carrega já no nível do entendimento humano, já na linguagem humana. E o que a gente consegue fazer com o R, né? Eu costumo dizer que até fazer café, se a cafeteira estiver conectada à internet. Mas, a gente, inicialmente, podemos criar e usar funções, abrir, modificar e criar qualquer tipo de arquivo. E aqui, quando digo qualquer tipo, é literalmente qualquer tipo de arquivo. Desde arquivos básicos, TXT, CSV, a arquivos de mídias como vídeo, áudio, qualquer coisa que tiver em formato digital pode ser lido, interpretado, inclusive modificado pelo R. Então a gente consegue fazer com R análise de texto, de áudio, de vídeo. Eu lembro quando eu estava aprendendo na época do pessoal da engenharia ambiental, desenvolveram
uma função que consegue ler uma foto de uma dada vegetação e identificar qual planta está sobressaindo sobre as outras, qual está crescendo mais ou menos. Isso tudo feito dentro do R, né? Uma vez que a informação está digitalizada, está no computador, a gente consegue fazer uso dela dentro do R, o que nos dá muita flexibilidade. Conectar-se à internet, por isso eu disse, se a cafeteira tiver conexão com a internet, a gente consegue mandar um comando para ela e fazer o café. Com, com essa possibilidade de conexão à internet, a gente consegue conectar com alguns sites, abrir dados diretamente da internet, fazer o download de dados sem sequer precisar abrir o nosso navegador, se a gente sabe a rota ou se a gente tem algum pacote que faça esse tipo de coleta, esse tipo de download. Tipo GeoBR, feito lá pelo IPEC, que baixa os dados do IBGE referente à geoespacialização. O Electron BR, que é um pacote que eu fiz, mais o Fernando Meirelles, que faz download de dados do TSE, e N possibilidades. Tem muita coisa bacana que o pessoal já desenvolveram para a linguagem, o que torna ela, em termos de trabalho acadêmico, muito legal, porque tem muita porta aberta e para abrir ainda. Então, como eu disse, consegue interagir com qualquer outra ferramenta, com qualquer outro elemento que está dentro do computador. Hoje mesmo a gente consegue fazer um slide, abrir um Word, fazer, na verdade, fazer um documento em um Word, fazer um documento em PowerPoint, fazer um documento em PDF, ou seja, fazer um relatório ou fazer um texto mais denso, um artigo, uma tese, toda pelo R, sem precisar abrir qualquer outro instrumento que tenha no computador. No entanto que eles estejam instalados, mas a gente consegue fazer essa operacionalização. Inclusive esse slide que vocês estão vendo foi construído no R. E o que mais, né? O principal, já com a linguagem feita de estatístico para estatístico, que terminou aí tomando a comunidade acadêmica. Podemos fazer gráficos, desde esse mais simples a gráficos um pouco mais elaborados, com temas específicos, com layouts em específico, fazer as análises estatísticas mais simples e mais complexas, usar variáveis qualitativas, quantitativas, em vários níveis. Podemos fazer esses gráficos já com temas pré-determinados para uma mídia qualquer, ou construir os nossos próprios temas e aí, na nossa instituição e ficar sempre com aquele tema recorrente, ou seja, diminuir o nosso trabalho de edição após que a gente tem um tema pré-determinado, como esses dois do 538 e do The Economist. Então, temas que eles usam, então a gente consegue aplicar de um pacote que já tem uma série de temas pré-determinados, mas podemos criar os nossos ou buscar outros pacotes, como vamos ver, acredito que na terceira aula, se eu não me engano. O tema do Stata, o Excel mais antigo, né? O Excel mais novo já não é mais esse tema padrão, o, o Stata. Então, quero reproduzir um resultado e o meu cliente, ou meu professor, ou minha banca quer que esteja nesse formato do Stata. Então, a gente reproduz sem precisar necessariamente entrar lá no Stata para refazer toda a análise. Podemos construir gráficos interativos, como esse aqui, onde eu passo o mouse em cima do valor, ele me dá o resultado. Gráficos mais interativos.
Isso é muito legal quando a gente está construindo dashboard ou coisa do tipo, fazer um relatório mais dinâmico para alguns públicos, isso é interessante. Fazer a geoespacialização de dados, aqui é um dado aleatório, mas poderia ser votação, por exemplo, em casos eleitorais, ou dados sobre Bolsa Família, distribuição de Bolsa Família nos municípios, no caso aqui, é o estado de Minas Gerais, né? Mas poderia ser qualquer estado, qualquer lugar do mundo, na verdade. Teve dado geoespacializado no formato específico lá para a geoespacialização, a gente consegue fazer o cruzamento dos dados e incluir os novos dados serão espacializados no R. Fazer as análises de regressão, desde a mais básica, a regressão linear aqui com função LM do pacote padrão do R, né, nativo, até regressões mais complexas, ou modelos mais complexos, como matching, como diff-in-diff, regressões em dois estágios, enfim, variáveis instrumentais, qualquer dessa, análise de correspondência, qualquer análise estatística. Produzir tabelas, né? Como falei, o próprio slide foi feito com R. E em 2019 o R já era o segundo ambiente estatístico mais usado pela academia, ou seja, cresceu muito nos últimos anos. E parte desse crescimento se deu principalmente com o surgimento do RStudio, que é a ferramenta que eu pedi para vocês instalarem lá, que é uma IDE, né? uma capa, vamos dizer assim, mais a grosso modo, para o R. Porque o pessoal que desenvolveu o RStudio não só desenvolveu o RStudio, como desenvolveu uma série de pacotes que ajudam, que facilitam a vida do dia a dia, na pesquisa, na academia, no mercado de trabalho, enfim. Manipular dados, criar gráficos, criar análise mais robusta. Agora mesmo nos últimos anos tem quase tudo feito em TID, que é o TIDVES. Embora nesse curso a gente não vá entrar talvez nem entre no TIDVES, mas vai usar alguns pacotes como o ggplot, que faz parte do TIDVES, o Magritte, eu acredito que não. Só algumas funções de Magritte faz parte do TIDVES. O Stringer faz parte do TIDVES, o Lubidate faz parte do TIDVES, mas o motivo de eu não entrar no TIDVES, para os que já estão mais avançados, já conhecem alguma coisa do TIDVES, dplyr e outros pacotes, é porque na minha cabeça eles são muito verborrágicos, então uma carga de verbo muito alta para um curso de introdução. Então eu prefiro focar na sintaxe do que ir para uma carga de verbo muito alta, que pode mais confundir do que ajudar a início. Depois vai facilitar a vida, mas para facilitar a vida, eu preciso saber o que eu quero fazer. E esse saber o que eu quero fazer é conhecer um pouco da sintaxe. Porque a gente consegue fazer tudo com R base, mas o que em algumas funções vai ficar muito difíceis, muito prolixa ou até mesmo muito lento. Então a gente utiliza alguns pacotes, funções, como vamos ver mais a partir de amanhã, alguns pacotes e funções, que ajudam a gente a desenvolver as atividades. Mas vou falar de alguns pacotes, mas focar menos em TDVS. Para a parte de manipulação de dados, eu vou focar mais no RBase, que é para vocês entenderem a lógica de como funciona. Então, como falei, criar, manipular dados de qualquer formato, virtualmente
em qualquer tamanho. Agora, esse qualquer tamanho aqui requer um alerta aos big data, os big datas, é que o R ele trabalha, diferente de outros programas, com alocação na memória do computador. Isso significa que se o seu computador tem 2 GB de memória, é recomendado que a base de dados tenha no máximo 1 GB de memória, porque o R vai alocar isso na memória. Então, temos limitações aí no uso da forma básica. Mas quando a gente conecta isso com SQL, com outras formas, no SQL, outras formas de armazenar dados, a gente consegue manipular um grande volume de dados sem sobrecarregar a memória do computador. Atualmente, na data de hoje, quer dizer, isso já pode estar defasado, mas na data de hoje, pela manhã, a gente já tinha 19 mil pacotes desenvolvidos para o R. Eu digo que pode ter defasado porque a comunidade é muito dinâmica, entra e sai pacote o tempo todo. Entra mais do que sai, na verdade. A comunidade open source, né? Ela termina contribuindo muito com o desenvolvimento da ferramenta. Então, imagine que cada pacote tenha no mínimo uma função, o que não é verdade. Os pacotes têm muito mais funções do que uma. Então, a gente tem pelo menos aí 19 mil funções, ou seja, a gente tem coisa pra caramba no R, que pode ajudar muita gente. Ah, eu não faço análise de regressão, eu faço análise de rede. Tem pacote para análise de rede. Ah, eu quero fazer análise de texto. Tem pacote de análise de texto. Ah, mas na análise de texto eu quero fazer sentimento análise, ou seja, o sentido que as palavras têm dentro do texto. Tem pacotes que dão conta de fazer esse tipo de análise. E assim sucessivamente. Ah, eu quero analisar um vídeo, extrair do vídeo o áudio e depois fragmentar ele em alguns pedaços e analisar o áudio. Mas também eu quero analisar a, a, a parte gráfica, cor utilizada, formato, essas coisas. Também conseguimos fazer esse tipo de análise. É um espaço aberto. Desde econometrias mais básicas a mais avançadas, conseguimos fazer análise qualitativa, executiva, regressão, séries temporais, experimento, quase experimento, aleatorização, simulações. Agora aqui é um pouco mais chato, dependendo do nível da simulação. Agent Based Modeling é bem chato fazer no R, mas dá para fazer. Análise Bayesiana e, enfim. Universo aberto. O limite aqui é o infinito. Como falei antes, importar e exportar arquivos do doc, que é pacote Office, mas pode ser do BR Office também. PDF, LaTeX, HTML, imagem, banco, vídeo, banco de dados, qualquer coisa. Além disso, é gratuito. Apesar, como eu falei lá no vídeo que eu passei para vocês, ou quando vocês entram lá no RStudio. Assim como o RStudio, o Windows também está desenvolvendo uma ferramenta para o R, baseada em R, que tem versão paga e gratuita. Outras empresas também têm ferramentas baseadas em R, com versões pagas e gratuitas, mas no modo geral ele é gratuito. E como falei, pela quantidade de pacote, denota quão extenso é a comunidade. Claro, eu estou falando ali apenas dos pacotes oficiais, o que estão lá naquele site do CRAN, do repositório CRAN. Mas a gente tem outros repositórios, como o GitHub, que armazena uma outra quantidade de pacotes que não foi ainda indexado ao CRAN, ou que o autor ainda não fez as adequações ou não quis fazer as adequações para incluir lá no CRAN. A gente já, outras análises utilizadas em ciências sociais, como Wnominate, já tem pacote, pontos ideais, Nominate, Wnominate. Alguns bancos de dados, como PS Data, como
o GeoBR, que eu falei no início, o Election BR, e tem mais uma dezena aí de pacotes. Mais uma vez que não tem o RCL também feito por mim, pelo Fernando Rogério Barbosa. Só que ele está com algumas desatualizações porque mudaram a plataforma do Cielo no Brasil. Ah, o pacote baixa todos os artigos, referência, conteúdo, autor, instituição, tudo referente à produção acadêmica registrada no Cielo, o pacote consegue fazer o download. Conectar a API. A API é uma porta de acesso, aqueles que têm menos familiaridade com programação. A API é uma porta de acesso que muitos sites dão, como a Câmara dos Deputados, Senado eu acho que já está abrindo, mas não tinha até um dia desse. Assembleia de Minas Gerais, Google, Facebook, Twitter, Instagram, tem uma API que é uma porta de acesso a programadores, onde a gente pode ir lá e acessar um determinado nível de conteúdo. Bem, no mais, bem-vindos e vamos ao trabalho propriamente dito. Dúvidas, questões? Alguém quer falar alguma coisa antes de iniciarmos ou seguimos? Então, vamos lá. No link, eh, no link lá do Drive, já tem para vocês algumas pastas. Aula um, aula 2, aula 3, aula 4. Assim que eu deixo sempre para preparar depois, que aí vai depender de como andamos aqui. Na aula um só tem o tópicos. Na aula 2 em diante, além do arquivo de tópicos, tem uma pasta de dados. Então, para cada aula, a gente tem um conjunto de dados que vamos utilizar. Então, a partir da manhã, façam o download das pastas, né? Aula 2, ou pelo menos da pasta dados, né? De cada aula. Por quê? Porque eu não utilizo dado simulado, nem dado preparado para aula. Aqueles dados bonitos que a pessoa começa a rodar a regressão, não tem erro, não tem problema, não tem viés. Sirene, pode falar. Ao link. Ah, tá. Então, então se perdeu ali em algum momento. Pronto. Mais tarde eu envio. Deixa eu abrir aqui. Nada, tranquilo. Mas essas coisas acontecem. Ah, que bom que recebeu esse, né? Pior se tivesse recebido nem esse. Mas deve ter sido algum erro do Google. Só um minuto. Ah, eu já sei porque não, eu achei que eu tinha mandado, na verdade eu não, é fato, eu não mandei. O que aconteceu? Eu mandei um e-mail com isso aqui, ó. Aí eu, por isso eu pensei em ter mandado o link separado, mas na verdade só tinha mandado o PDF com o plano de curso, que está na parte também. É, pronto, está aí para vocês. Ah, sim, o Erickson falou aqui. Tem uma coisa também.
A gente vai contar, o José Alexandre recrutou aí um ex-aluno, Érico Calheiro, que está fazendo um mestrado na Paraíba, e um aluno, que é o Breno, ah, que está terminando a graduação nas ciências sociais, para colaborar com vocês. Então, eles se organizaram e a partir da manhã, uma hora antes do início da aula, eles vão estar em alguma sala que eles vão disponibilizar o link, vão mandar o e-mail aí para vocês, para ajudar alguém que queira tirar alguma dúvida antes da aula e tal, essas coisas. Então, Erickson e Breno vão tentar também ajudar aqui na formação com essa espécie de monitoria, ok? Quanto ao funcionamento da aula é isso, a monitoria Erickson e Breno, a organização das pastas. Sim, continuando. Por conta dos dados, eu não gosto dos dados simulados porque fica tudo bonito. Vai rodar uma regressão, não tem erro, não tem viés, não tem multicolorialidade, não tem. Tá tudo bonito, tudo funciona. E eu gosto dos dados reais, porque justamente nem tudo funciona. E no dia a dia é o, é o que a gente vai encontrar problemas. Desde forma diferente de reputação da mesma informação, imputação da mesma informação. Então, aprender a corrigir, trabalhar com isso, criar as variáveis, adequá-las. Então, no dia a dia, a gente faz muito mais trabalho de manipulação de dados do que análise, a não ser quando a gente já está no nível que a gente já pega os dados prontos e vai só analisar. Mas, quando não se chega a esse nível, a gente passa mais tempo trabalhando com a adequação dos dados, essa manipulação de dados. Por isso, eu tento utilizar sempre mais dados reais do que dados simulados. Mas para a aula de hoje, não vamos trabalhar com nenhuma base de dados específica. Podemos abrir aqui o nosso RStudio. Pronto. Para alguns de vocês, que como eu mostrei lá no vídeo, pode ser que tenha aparecido sem essa aba aqui, que é a aba do console. Deixa eu aumentar aqui a, a fonte, né? Deixa eu só apanhar do Windows, mas vai dar certo em algum momento. Ainda não deu. Tá. Esquece os atalhos. Vou lá no ferramentas, Global Option, aparência. Então também até bom, mas deixa eu aplicar aqui. Na verdade, tá. Deixa eu manter o 18 e deixa eu dar um zoom aqui. Mais um zoom. Eu acho que já está mais visível. Se não tiver, vocês falam aí. Eu aumento mais um pouco. Pronto. Pode ser que apareça assim, só com essas três telas, que é a tela do console, que é o nosso R propriamente dito. O, o RStudio é apenas interface, na verdade o que a gente vai fazer está aqui com o R. A gente pode vir aqui nesse botãozinho aqui na esquerda e abrir um novo script R, mas vejam que ele tem suporte a R Notebook, R Markdown, Shine, criação de API com Public,
criar só um arquivo texto simples, C, Python, SQL, enfim, tem uma variedade. Vamos aqui para o R Script. Porque o que a gente vai fazer é usar esse R Script como nosso arquivo Word, nosso documento, onde tudo a gente fica registra. E a vantagem, uma das vantagens é essa, a gente tem sempre tudo registrado. Ah, eu fiz a manipulação de dados, está registrado no script. E não faço, no lugar de fazer diretamente na base, eu faço com o script. Por quê? Porque fica registrado, eu posso fazer um trabalho mais replicável. As tomadas de decisão daqui a algum tempo a gente não lembra mais, então é importante voltar numa documentação. E a gente já tem documentado no script qual foi a manipulação feita. E do modo geral. E você tem sempre, além dessa documentação, você tem sempre como reproduzir análise. Você nunca vai iniciar lá, clicar botão A, B, C, D para depois reproduzir a análise. Com o script, você executa o script, tem todos os arquivos necessários, base de dados, etc, etc. Você já consegue reproduzir. Então, vamos trabalhar com essas quatro telas. A do script, a do console, onde de fato é executado o R, a do environment, onde vamos visualizar os nossos objetos. Vale, a gente vai mexer pouco nela, mas ela está aqui disponível para a gente. Mas vamos usar muito essa aba aqui, plot, onde vamos estar visualizando nossos plots. Só um minuto. Gabriela, para abrir o script, pode vir aqui nesse botão à esquerda, o primeiro, ou vir em Files, New File, RScript. São as duas formas para abrir o script. Pronto. Antes de começar, vou chamar a atenção para esse símbolo, o hashtag jogo da velha, depende de como vocês conhecem. Toda vez que a gente utiliza esse símbolo, é para a gente fazer um comentário, ou seja, uma linha que não vai ser interpretada como código, ou seja, não é um comando. Ele vai dizer, isso é um texto normal, ignore, não faça nada. Então, quando qualquer coisa eu escrevo assim, ele entende que é um texto normal. Agora, se eu tivesse escrito assim e executado, para executar uma linha dentro do script, eu posso utilizar o atalho Ctrl Enter, por exemplo. E aqui ele vai dar um erro. Ou clicar aqui no botão Run, né? Também na linha desejada, né? Ele executa, também vai dar um erro. Primeiro erro, que está falando aí, ó, tem uma aula 1, tem um negócio aí que eu não estou entendendo, é uma constante numérica, mas suponha que aqui tivesse junto. Ele daria outro erro. Quer dizer, objeto não encontrado. A gente não criou esse objeto ainda. Não existe ele. Então, e esse é um dos erros mais comuns. E aqui vale uma outra questão. O R diferencia isto disso. Ou seja, ele é sensitive case. Ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, maiúsculo e minúsculo são coisas distintas. Ah, então, desde a função mais básica, que seria utilizar ele como uma calculadora, utilizando as funções aritméticas básicas, 1 mais 1, ele funciona normalmente. Ok.
poderia executar essas coisas direto no console. Se eu escrevo direto no console, por exemplo, 4 vezes asterisco, 4 vezes 5 dá 20. Qual é a diferença? Uma vez que eu executo no console, fica só no console. Se eu precisar dessa informação depois, em via de regra, eu não vou conseguir recuperar ela. Então, por isso, utilizar o script no lugar de fazer tudo no console. Console normalmente a gente usa para atividades mais básicas, assim, que a gente quer fazer, tirar aquele insight na hora e não vai utilizar. Só fazer a visualização rápida e depois ignora. Então, temos como operadores matemáticos aí, mais a barra para divisão, o asterisco para multiplicação, o traço para subtração, e esses são os básicos, né? E temos alguns outros operadores para fazer essa parte mais aritmética, mas, mas algumas coisas a gente não consegue fazer assim, como raiz quadrada. A gente até consegue fazer potenciação utilizando o circunflexo, mas a raiz quadrada a gente precisa de uma função sqrt. Toda função no R, a gente vai voltar nisso, mas toda função no R, ela tem sempre um parênteses, que é onde vai receber o argumento. E devemos escrever o nome exato, porque como eu disse, se a gente escrever, por exemplo, S maiúsculo, ele vai dizer, ó, função não encontrada, porque essa função, de fato, não existe ou não está carregada na memória do R. No caso aqui, ele vai receber um argumento. Vou botar aqui o resultado ali da exponenciação. 25. Então, quando eu executo, deu o resultado aproximado ali, né? 30,25. Então, raiz quadrada e outras funções matemáticas, elas serão literalmente por função, porque não existe um operador. E aqui eu posso escrever, por exemplo, quadrado, executar, ele não vai dar nenhum erro, porque ele está entendendo que depois do hashtag é um comentário, ou seja, é apenas uma informação para o ser humano. No entanto, fazer essas manipulações partindo apenas dos elementos diretos seria muito complicado. Aí o R trabalha com a noção de objeto. O que, nesse caso, que seria um objeto? Um espaço reservado na memória do computador para guardar uma informação. Por exemplo, um espaço num gaveteiro. Uma gaveta seria um objeto que está guardando um determinado objeto ou conjunto de objetos. Um conjunto de informação ou um conjunto de informações. Se eu crio, por exemplo, casa, Francilene, pode falar. Ctrl, Ctrl Enter. O botão Ctrl, não, Ctrl Enter ou o botão Run aqui em cima. Nada. Casa. E aí existe algumas formas de criar um objeto.
Essa aqui que a comunidade adota como a melhor prática, que é menor que e um tracinho, e depois disso determina o que é que vai ter dentro de casa. Nesse caso, deixa eu botar o valor 50. Se eu executo Ctrl Enter, veja no console não aparece nenhum resultado, só o caso azul, mas no nosso environment já aparece o caso que é da classe numérica, tem 56 bytes e tem um valor 50. Veja que a gente não precisou determinar, como em algumas linguagens, que seria numérico e o valor. O R já compreendeu que o que você está colocando ali é numérico. Então, se a gente executa só casa, Ctrl Enter aí, só para. A gente vai acessar o que está dentro de casa. Nesse caso é o valor 50. Uma outra forma de fazer isso é utilizando a igualdade. Vou botar agora casa vai ser igual a 13. Veja que agora no nosso environment, casa continua numérico, continua com 56 bytes em um elemento, mas o valor é 3, ou seja, houve uma substituição do objeto anterior. Então, quando eu escrevo um objeto e em seguida escrevo ele com o mesmo nome, com outro valor, ele sempre vai subscrever. No entanto, essa forma aqui é a menos recomendada, por questões de boas práticas. Porque essa igualdade ela vai aparecer dentro de funções e isso pode visualmente confundir na questão da leitura do código. Mas para o R é irrelevante, mas para o ser humano é mais prático usar a igualdade apenas dentro das funções ou dentro do que das construções que vamos ver mais à frente. Mas para criar objeto é preferível esta formação aqui. Menor que e tracinho. E um objeto, por definição, é um vetor. Só que é um vetor de tamanho 1, né? Porque eu só coloquei um elemento dentro. Eu poderia recriar aqui, vou reexecutar. Ah, não existe Ctrl Z no R em termos de objeto. Tem Ctrl Z aqui no script, mas no objeto não. Então, se eu quiser que o casa volte a 50, eu tenho que usar o Ctrl Enter de novo, executar. Ah, isso, Natália. Exatamente, Flávia. Tem essa opção aqui de grid ou lista. Lista ele só aparece o nome e o valor. Em grid ele aparece o nome, o tipo, a, o tamanho em termos de elementos dentro do vetor, o tamanho em termos de bytes e os primeiros valores. Aqui eu acrescentei um, então vamos ter duas casas, o casa e o casa 1. Então agora temos dois objetos. Se queremos criar uma rua, essa rua comunista com PSOL e PT, embora não, embora não seja comunista, né? Mas alguns alegam que sim. Nessa rua, agora eu tenho que juntar casa e casa 1. Eu tenho uma função no R que a gente vai usar muito, que é a função combine, que é só o C minúsculo e o parênteses, que eu posso colocar vários objetos dentro dela, ou vários valores. Posso botar aqui casa e casa 1. Se eu executo, eu tenho agora rua, que é numérico, que tem dois elementos dentro, 64 bytes, e que vai de 1 a 2 quantidade de elementos.
e que tem o valor 50 e 13. Por algum motivo, suponha que está fazendo alguma análise aí, você, mas rua tem uma outra casa que eu não tinha colocado antes. Então, rua vai ser igual a C, ao combine, de próprio rua, e posso incluir aqui, por exemplo, uma nova casa. Vou botar outra casa do mesma filiação ideológica, 65. Então, rua agora, se eu executo, tem 50, 13, 65. Ou seja, aí começa aqui a fazer a operação com objetos. Guardar informações dentro de um objeto e podemos, inclusive, reaproveitar esse objeto em outros objetos. Nesse caso, a gente reaproveitou para substituir por ele mesmo e acrescentar mais uma informação. Ah, tem algumas outras formas de criar objetos. Por exemplo, eu quero criar um vetor linear, né, que vá de 1 a 10. Basta eu digitar o número 1, o dois pontos e 10. Para quem já manja já trabalhou muito com Excel, lembra desse dois pontos, de até alguma coisa dentro da função. De C1 até C3. O até. Aqui funciona do mesmo jeito. Então, de 1 até 10. Só executa de 1 até 10. Mas veja que o nosso environment não criou nada. Por quê? Porque a gente não determinou um objeto onde vai ser salvo, onde vai ser gravado. Poderíamos criar, vou chamar aquilo de vetor. E agora, vetor tem um inteiro, tem 10 elementos, que vai de 1 a 10. E poderia ser o inverso. Poderia ser de 10 até 1. Funciona da mesma forma. Só mudar a ordem dos valores. Uma outra forma, alguns vetores pré-determinados, por exemplo, eu quero o alfabeto. O alfabeto todo de A a Z, usando apenas uma subfunção letters, que ela, nesse caso, ela não tem o, o parênteses, porque ela se comporta como se fosse um banco de dados, uma coisa similar com isso. É um vetor guardado na memória do R, né? Uh, vamos lá. Agora, a gente já criou alguns vetores. Veja o seguinte, ó, que no vetor do Lewis, que a gente não salvou em lugar nenhum, está tudo entre aspas. Deixa eu salvar no... Vou chamar de alfa. Alfa é do tipo caractere e tem 26 elementos, iniciando de A até Z, né? Então, vetores do tipo caracteres, o conteúdo é sempre entre aspas. Ou seja, quando estou construindo, analisando texto ou imputando texto dentro do R, é sempre entre aspas. Simples ou dupla. E aqui tem uma outra diferença. A gente criou aqui, ó, no rua e casa 1 e casa ficaram numéricos, mas o vetor ficou inteiro. Isso é porque o R ele interpreta o seguinte, no caso do inteiro numérico. Matematicamente é a mesma coisa, eu vou conseguir fazer operações matemáticas do mesmo jeito. A única diferença é que a forma como o R usa ele na memória, ou como ele guarda, melhor falando. Quando é do tipo numérico, ele está dizendo esse número não vai ter. Aliás, quando é do tipo numérico, ele diz esse número pode ter
decimais. Então reserve aí um espaço na memória para ter alguma decimal, um vírgula, alguma coisa. Quando ele é do tempo inteiro, ele diz, ó, eu estou convicto que não tem nenhuma decimal. Então, eu não preciso reservar esse espaço na memória para o número, porque todos os números são inteiros. Veja o seguinte, se eu pego esse vetor, vou chamar ele de vetor 2, e vou dizer que vai ser igual ao vetor mais meio, 0,5. Ou seja, cada número vai ser acrescentado meia unidade. Veja que vetor 2 agora é numérico, porque eu tenho em vetor, posso selecionar aqui, ó, Ctrl Enter, em vetor eu tenho de 1 a 10, mais vetor 2 eu tenho de 1,5 a 10,5, ou seja, preciso de mais espaço na memória para guardar as decimais. Por isso que ele chama de numérico. E inteiro, ele diz, ó, eu já sei que você não vai botar nenhuma decimal, ao menos por enquanto. Então, vou economizar minha memória e reservando ele como numérico, ou como inteiro. Essa é basicamente a diferença entre os dois tipos de classe. Eu posso colocar uma misturar classes, por exemplo, inteiros. Se não tiver inteiro e numérico, tudo vai virar numérico, que vai reservar mais claro, reservar tudo para numérico. Todos vão reservar a decimal, né? E se eu tiver texto, posso colocar também? Posso colocar no mesmo vetor. O que vai acontecer é o mesmo com o que aconteceria se eu colocasse um numérico no inteiro. A classe vai ser transformada. Por exemplo, vetor 3 vai ser 1, 3, 1, 4, 5 e 2,5. A vírgula aqui dentro do combate serve para separar os argumentos, ou seja, os valores. O ponto e o vírgula, o ponto que é o decimal. Quando eu faço isso, qual é a classe mais abrangente? Aqui cabe mais coisas. Nesse caso, é o numérico. Então, vetor 3 tem que ser numérico. Porque além dos números inteiros, ele tem um decimal. O que é que ele força a todos os outros ganharem decimais? Nesse caso, valor zero, porque não foi atribuído nenhuma decimal a ele. E se eu pego isso aqui e coloco agora um texto? Aula. Se eu executar, todos vão ganhar uma aspa aí. E vejam que 1, 4 e 5 não ganhou decimal. Mas todos ganharam aspas. Por quê? O R faz a correção para a classe mais abrangente. Então, nessa escala aqui, a gente teria primeiro inteiro, depois numérico, depois caractere. Ou seja, a classe caractere é a classe mais abrangente. Ou seja, aqui consegue guardar qualquer informação. Tem um outro tipo de classe que não vamos trabalhar agora, que são os fatores, que é para quem já trabalha com SPSS ou com Stata, que as, são os valores categóricos, né? Que eu tenho uma variável qualitativa, que é, por exemplo, sexo, mas que por trás eu coloco um número, 0, 1, 1, 2, enfim, tem um número, um código por trás. O R também trabalha com isso, mas aqui, por enquanto, não vou tocar nesse assunto. Mas para vocês entenderem essa ideia de criação do objeto
essa ideia de criação de objeto e classes. Sirena é o factor, a classe que é igual ao lá do SPSS, que tem um label por trás, tem um label na frente e um número por trás, né? É uma variável categórica, é o fator. Mas, de modo geral, a gente aqui já tem a noção básica. A classe mais abrangente é a classe caractere, ou seja, nela a gente consegue colocar qualquer informação e depois, se for necessário, tratá-las. Agora, e se eu quisesse, deixa eu diminuir aqui, aumentar aqui, selecionar um elemento dentro do vetor, quisesse acessar, eu quero entrar nesse vetor e recuperar uma informação. Neste caso, o R já nos dá uma dica aqui, ó. Ela no console. No console a gente está tendo aqui, ó. Entre conchete o valor 1. Deixa eu escrever de 1 a 100. De 1 até 100. Veja que dentro do conchete ele vai criar outros valores. Na primeira linha aqui tem um 1. Na segunda linha tem um 3. Na terceira, 25. O que ele está informando para a gente? Ó, que o primeiro elemento aqui é o 1. O 13º é o 13. Isso está dando assim porque a gente está num vetor que tem o mesmo tamanho. Mas se a gente invertesse ele de 100 até 1, veja que o primeiro elemento é o 100. O 13º é o 88. Logo, o 14º é o 87. E assim consecutivamente. Então o R já nos deu uma pista. Ó, eu preciso de conchetes. E preciso informar a posição desse elemento que eu quero recuperar. Supõe esse vetor aí 4, né? Então, vetor 4. E eu quero recuperar, eu quero acessar a informação na posição 5, que é o valor da aula. Então, na posição 5, quem é que está lá? Aula, exatamente. Então, uma das formas, essa não é a única, em linguagem de programação, seja ela qual for, tem mais de uma forma de fazer as coisas. Essa é a mais básica. Então, eu quero selecionar o elemento número 5. Quem é que está dentro de 5? Aula. Eu poderia salvar, inclusive, essa informação dentro de outro objeto. Eu vou chamar aqui, vou chamar só de V. Então, V contém aula, que é o quinto elemento, era, no caso, do vetor 4. Ah, e para eu selecionar mais do que um? A gente já viu como é que a gente constrói vetor. Por exemplo, eu quero os dois primeiros elementos dentro do vetor 4 para salvar em V. Então, V agora é 1 e 4. Porque eu disse selecione 1 de 1 até 2. Mas eu quero apenas o elemento 1. Deixa eu botar aqui V2. Eu quero apenas o elemento 1 e 4. Como é que eu crio o vetor com combine? C,
1 e 4. Então, o vetor 2, o V2 vai ser 1 e 4, que é 1, que é o próprio valor 1, e o valor 2,5. Então, essa é uma forma da gente fazer o select, para quem já trabalha com Stata ou SPSS. O select case. O select case a gente está fazendo, a gente faz dessa forma, que é fazer o subset, né? Que no R a gente usa outro nome. Aliás, com a família dplyr lá e com diverse tem uma função select, tem uma função, mas o nome dessa atividade no R a gente chama de subset. Eu acho que é assim que se escreve. A gente chama de subset. Vai ser um subconjunto. Então, essa é a maneira mais básica de selecionar um elemento dentro do vetor. Por acaso, aqui a gente está conseguindo ver dentro do environment aqui no grid as classes. Mas suponha que a gente está trabalhando ou com um objeto mais complexo, ou que a nossa visualização não está grid, ou até mesmo estou em um computador que não é possível instalar o RStudio, mas eu já tenho o R instalado. Então, como que eu encontraria e identificaria a classe? Para isso, a gente tem uma função chamada class, e dentro da função class, ela recebe como argumento um objeto. Se eu botar v, ele vai dizer, ó, da classe caractere. V2 também é da classe caractere. Mas alfa, que está ali em cima, também é da classe caractere, porque alfa contém o nosso alfabeto. Deixa eu botar aqui o classe V3, aliás, vetor 3 é da classe numérica. Vetor, só vetor, é da classe inteira, é um integer. Compreendido até aqui? Dúvidas, questões? Agora, imagine a seguinte situação. A gente está construindo um server curto. A gente está coletando algumas informações. Tá? A gente não está trabalhando com um questionário online, coisa que já nos reporta a base. A gente está construindo aqui alguma informação. Vamos supor que sei lá, uma pergunta sim ou não aí. Aí eu tô, vou botar aqui, vou botar aqui, pergunta 1. Suponha que temos algumas respostas. Do 1, 45, uma coisa aleatória aqui. E vamos supor que dessas 6 respostas, alguém não quis responder. E a gente não está trabalhando com nenhum código. A gente vai trabalhar com espaço vazio. Então, como eu reporto um espaço vazio, ou seja, um missing, uma não resposta no R? Se eu fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma não resposta, supostamente, eu terei transformado tudo em texto. Mas não é isso que eu quero.
Porque, na verdade, aqui tem alguma coisa nesses, nesse último elemento. Não é uma não resposta. No R, para a gente trabalhar com a não resposta, o missing, o espaço vazio, a gente trabalha com NA, todo maiúsculo. Essa formulação aqui é um tipo de elemento do R que para representar um espaço alocado na memória, para dizer, ó, reserve isso aqui para alguma coisa. Não tem nada ainda, mas um dia pode ter. É o missing. Neste caso, deixa eu voltar aqui, cliquei sem querer. Eu só preciso colocar NA, sem aspa, porque se eu coloco entre aspas, eu estou construindo um texto, e não é um texto que eu quero construir. Ao executar, pergunta 1, tem lá 1, 45, 6, 7 e NA. Qual é a classe? De pergunta 1. Numérico. Porque esse NA é apenas um espaço vazio. Mas eu tenho quantos elementos dentro de pergunta 1? Length. Eu tenho 6. Só que o sexto é um espaço vazio. Ok? O missing. Então, missing no R, a gente trabalha ele como NA. A gente quer que ele não entre numa análise, transforma lá o teu código, a tua categoria em NA. Se você quer manter a base tal como está, né? Você pode fazer um select case, né? Ou no caso um subsetting para selecionar só os valores válidos. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o vetor 4. O vetor 4 ele tem 5 elementos, só que o último é aula. Mas suponha que foi uma digitação errada, uma importação errada. E nesse vetor 4 é só para ter numérico. Essas outras coisas eu vou ignorar solenemente. Com isso, eu posso fazer algumas transformações. Por exemplo, as numeric. Quem é que vai ser transformado em numérico? O vetor 4. Então, vamos dizer, ó, transforme em numérico e salve no objeto 4 underline 1. Vetor 4 underline 1. No R é uma dica. Tudo que começa com as ponto, as alguma coisa, as date, tudo que começa com as é uma transformação. Se começar com is, é um teste lógico. Então, se eu faço isso, ó, executo, e já vem aqui o temor da galera. As frases em vermelho. Calma, gente. Nem tudo no R que aparece em vermelho é um erro. Pode ser erro, mas nem tudo é um erro. Alguns são apenas warning. Só, eu fiz aqui um negócio. É isso mesmo que você quer fazer? Se não for, refaça. Flávio? É, é exatamente isso. Mas é aquele lascou que assim, ó. Mano, né? Vai. Pode ser que esteja certo. Neste caso aqui, a gente realmente queria. Que era ter esse resultado aqui, ó. Quando executamos, o que é que ele fez? O que pode ser transformado em numérico, ele transformou em numérico, e o que não podia, ele transformou em missing. Quando a gente está trabalhando com as, que é as numérico, as caractere, as, enfim, as lógico, qualquer um dos as, qualquer transformação, é comum que apareça uma
uma correção dessa, né? Ele diz, ó, transformei alguma coisa coercitivamente. E essa transformação coercitivamente é transformar em A, que seria o valor genérico, né? O espaço em branco. Eu vou manter a quantidade de elementos, mas alguns vão virar esse missing, ok? Então, este é um missing, né? Vejam como ele funciona. Eu vou pegar uma função aqui, somar, né? Quero somar o vetor 4. Primeiro o vetor 4, o original. Ele vai dizer, ó, tem um erro, filho. O tipo é caractere, eu não posso fazer soma. E o nosso, novo, 4 underline 1, é numérico. Deveria poder. Ele diz NA, filho. Aí tem NA na sua base. Corrija, verifique. Não dá para eu executar uma soma, uma média, um desvio padrão ou qualquer outra operação matemática quando eu tenho missing. Pode falar? Sim. Aí vamos aqui, ó. Poderíamos fazer um subsetting. Vamos fazer primeiro um subsetting. Temos algumas formas de fazer subsetting. Aqui está fácil, né? Só temos 6 elementos, quer dizer, 5, né? 3, 3, 5. Temos 5. Então poderíamos fazer assim, de 1 a 5, ou de 1 a 4, né? Então a soma daria 12,5. Essa seria via subsetting, né? Mas a nossa base pode ser muito grande, né? Tem uma outra forma de fazer subset, com teste lógico. Veja que eu vou emendando aqui os conteúdos e a gente vai aprendendo mais de uma coisa de uma vez só. Vou fazer um vetor aqui. Cadê ele? Eu vou dizer, ó, is, quer dizer, conchete, né, para subsetting, is NA em. Veja que ficou gambiarrado aqui, mas é só para mostrar como que existe. Então, me teste o que é NA. Eu mostro já na prática o que ele está fazendo. Se for verdadeiro, me traga. Só que na verdade a gente não quer os verdadeiros de NA, a gente quer o oposto. No R, toda negação de um teste lógico é uma exclamação. Então eu boto a exclamação no início, vira nossa negação. E diz, ó, o resultado é o mesmo, exatamente o mesmo. Agora vamos explorar o que está aqui dentro. Quando eu faço isso aqui, ó, só isNA, que é um teste lógico, ele faz falso, 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 verdadeiro. E quando a gente está no subset, ele só retorna para a gente aquilo que é verdadeiro. Então, se ele só retorna o que é verdadeiro, como eu estou testando o NA, eu quero a negativa dele. Quando eu faço a negativa, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ou seja, o último é um NA. Então, eu não quero ele. Esse é um subset com teste lógico. Mas, eu poderia fazer só assim, ó. Sum vetor 4, 1. Tem um argumento dentro da função NA, ou dentro da função sum, média e outras, que é essa na.rm, que significa remova os NAs. Ou teste lógico, true. Por padrão ela é falsa. Agora eu vou colocar ela como verdadeira. Que posso escrever o T maiúsculo ou escrever toda a palavra. O resultado é exatamente o mesmo disso daqui para isso aqui.
Então, aí temos vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Claro que nesse caso aqui o último é um pouco mais simples e inteligente, né? Mas pode ser que a gente não queira fazer uma operação, a gente queira fazer o subset da base, porque a gente precisa fazer algum trabalho com ela. Aí o teste lógico vai ser mais eficiente, né? Testar quais elementos são NA, inclusive para fazer substituição. Eu poderia fazer o seguinte: nesse pergunta um, dizer o seguinte: eu quero fazer um subset, eu quero testar onde é NA do próprio pergunta um, que é ele mesmo, e vou dizer o seguinte: ó, nele, onde for NA, vai ter o mesmo valor. Eu vou chamar aqui de 99. Então, pergunta um agora tem 1, 45, 6, 12, 6, 7 e 99. Então, eu posso utilizar o argumento de criar objeto para alterar o objeto. Quando eu informo qual a posição que eu quero alterar. Nesse caso, qual posição? Qualquer posição onde tenha NA. Poderia ser uma posição específica. Eu quero na posição 3. Na posição 3 vai ser 98. Então, agora temos 1, 45, 98, 6, 7 e 99. Então, uma forma da gente fazer subset é pelo índice, pela posição que o elemento está dentro do vetor. E a outra forma é por testes lógicos. E aí poderia ser qualquer teste lógico. Por outros testes lógicos. Teste de igualdade. Por exemplo, pergunta um igual a um. Só um elemento deve dar isso. Então, só o primeiro. True, o resto é falso. Então, eu poderia fazer um subset utilizando esse teste lógico. Ou pela diferença. Como é a diferença, gente? Falei nesse instante. Toda negação é com exclamação. Então, a diferença é uma exclamação e uma igualdade. E eu estou testando a diferença. Então, só um elemento é igual a um. O resto todos são diferentes. Outro teste lógico, maior, maior que um. Todos os demais. Então, menor que um funciona do mesmo jeito. O menor igual a um. Ou o oposto também se faz da mesma forma. Maior igual a um. Então, temos esse teste lógico e temos algumas funções que são teste lógico, como o isNA. isNA é um teste lógico em forma de função. Flávio? No, daqui para baixo, a, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jairo, vai ficar no YouTube, viu? Logo, logo. Mas, pela minha configuração, eu acho que não vai sair a voz de vocês. Nem o rosto. Só outra tela. Ah, deixa eu beber água, né? Então,
Ah, foi. Não, tranquilo. Mas isso é normal. É pela necessidade, né? A gente vai trabalhando pela necessidade, né? Então, é pela necessidade. É, carrega a base, carrega o pacote, carrega a função. Por isso que eu gasto mais tempo em sintaxe, Flávio. Justamente por isso, porque carregar uma função, vai na documentação, abre o programa, carrega a função, carrega o base de dados e segue a vida, né? Mas se você precisar realmente manipular alguma coisa, inclusive dentro da própria função que você já está usando, aí necessita um pouco de sintaxe. Bem, aí tem os formas, né? Deixa eu criar aqui um vetor um pouco maior para a gente fazer aqui fazer uma estatística descritiva, para a gente não sair da aula sem pelo menos uma estatística descritiva. Vou chamar aqui um. Deixa eu pegar esse pergunta um e aí a gente já tem ele. Fazer um combine dele com, com o combine dele mais 10. Eu pulei a linha aqui, mas o que está valendo é dentro do parênteses, né, gente? Tá tudo dentro do mesmo parênteses. Eu vou pegar o mesmo pergunta um vezes 25 e vamos ter aqui um novo pergunta um, que é esse número aí estrambólico, né? É o primeiro, mais o primeiro vezes mais 10 mais o primeiro vezes 25, né? Então vamos lá. Se eu quisesse fazer a gente já fez uma soma, né? Mas se fosse construir, tirar uma média, temos a função média. Eu quero desvio padrão SD. Eu quero o máximo, max. E assim consecutivamente. Eu tenho várias funções para fazer a extração dessas estatísticas descritivas básicas. Mas eu posso querer uma forma mais reunida. Aí eu tenho essa função coringa aqui, o summary. Eu digo que ela é uma função coringa porque em cada tipo de objeto ela se comporta de uma forma diferente. Ela entende se é inteiro, se é um texto, se é um fator, e a partir daí ela vai trazer a estatística correspondente ao tipo de variável. No caso aqui de pergunta um, ela vai nos retornar mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. Já nos traz uma estatística descritiva básica bastante interessante sobre a distribuição da variável, né? Hum, Veja que ela não traz desvio padrão. Essa é uma variável. Mas vamos aprender amanhã uma outra função que traz coisas mais bacanas do pacote PSIC. Amanhã tem deste pacote aqui. Pode ser que. Eu acho que é assim que se escreve. Acho que é mudo, né? Não sei. Amanhã a gente descobre aí. Que eu acho que não está instalado aqui. Library. Tá não instalado que eu desinstalei tudo para fazer aquele vídeo lá. Ah, mas amanhã a gente já instala o pacote, aprende a chamar o pacote e as funções. Mas já temos no R base, eu quero mostrar, já um conjunto de ferramenta muito eficiente para fazer algumas análises. Agora, esses minutos final da aula, vou chamar a atenção para uma coisa que é extremamente importante no R, que é pedir ajuda. Você pode pedir ajuda ao seu colega? Pode e deve. Mas o R também tem o que a gente chama de documentação.
Então ele já te ajuda. Suponha aquela função lá média, ou até a função sum, que a gente estava aqui, ó, fez ela de várias formas. Eu posso fazer assim, ó, help sum. Ele vai dizer, ó, é uma função do R base, soma de vetores, elementos de um vetor, tem, recebe aqui o vetor numérico, né? Ou lógico, olha só, pode ser numérico ou lógico. Eu posso somar um vetor lógico. Porque no vetor lógico eu só tenho duas respostas: falso e verdadeiro. Falso é 0 e verdadeiro é 1. Então a soma do vetor lógico é a soma do 1, né? Basicamente, porque os zeros vão ser descartados, né? E tem um argumento chamado na.rm, que é um lógico que remove os valores, se verdadeiro, remove os valores na. Tem uma descrição da função, tem a referência acadêmica da onde veio essa ideia, essa coisa aí, e tem os exemplos. Então a documentação é bem completa. Ela explica o que é a função, quais são os argumentos que tem e exemplos. Um help. Outra forma é também chamando help, só que pelo atalho da interrogação. Eu escrevo uma interrogação no início, vou botar aqui o sum, Ctrl Enter, ele vai dizer, ó, também é uma função do R base. Ela tem aqui alguns métodos e classes. Já mostra aqui como usa, né? Quais são os argumentos, que tipo de argumento. Tem um argumento chamado dígito. Ah, eu quero que apresente só um dígito, só dois dígitos, enfim. E tem os exemplos. Então, essa é uma outra, que é a mesma forma de, quer dizer, uma outra forma de acessar o mesmo conteúdo da ajuda, que é a documentação do R, né? De ir para a documentação. Essa é uma forma. Uma outra forma é ir. Deixa eu abrir aqui. Claro que vocês poderiam responder, Denison. Vai no Google e pergunta. Ok, ele vai responder. Mas tem esse site aqui. Stark. Stark. Esse camarada aqui. Esse camarada aqui, que tem várias versões, português, inglês, enfim, e é para qualquer linguagem. E aqui eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, como selecionar elementos? E vai ter um monte de gente dando essa resposta. E para várias linguagens, ó. Para JavaScript, HTML, Query, Angular, não sei o que, Python. Mas a gente já aprendeu uma coisa no R, que é muito útil. No início, eu posso dizer a seguinte, ó. R, entre conchete. Estou na tag R, né? Só quero coisas relacionadas ao R. Então, como sortear elemento aleatoriamente, como selecionar elemento de um data frame, com uma coluna com o mesmo nome variável, como extrair elemento de uma lista. Vamos abrir esse aqui que tem um com mais respostas. Isso tem muito voto, pouca resposta. Olha esse aqui com duas respostas. Então, aqui no Stack Overflow, a pessoa perguntou como é que fazia com o deploy. Alguém respondeu aqui uma forma. Pode ser que funcione, não sei, não vou testar. E outra pessoa deu um outro exemplo. Veja que foi categorizado aqui como a melhor resposta. Então,
Normalmente o Stack Overflow muitas pessoas respondem, às vezes são respostas que funcionam numa época, num dado momento, mas não funcionam depois. E uma forma de saber qual a melhor resposta é verificando se foi dado o aceite, assim, né? A verificação de ok, de joinha. Isso mesmo funciona, isso está legal? E essa é uma forma. Mas, claro, a melhor forma mesmo é ir para o código e testar, né? O que nós vamos fazer aqui. Ah, aqui é um detalhe. Essa a gente, eu ensinei vocês pesquisarem. Mas veja o seguinte, ó. A pergunta, apesar do título ser bem grande, a pergunta mesmo está aqui, ó. A pessoa colocou o código, explicou que está tentando fazer isso, que é um data frame, que tentou fazer isso com deploy, o nome da coluna é esse. Então, ele deu aqui os caminhos, né? E a pessoa foi lá e ensinou como resolver o problema dele. Então, se forem escrever perguntas, adota essa boa prática. Ah, eu não quero disponibilizar minha base de dados. Ok. Então, faz uma simulação da tua variável. Diz, ó, minha variável é mais ou menos assim, está neste formato, eu quero fazer tal operação e não estou conseguindo. E as pessoas vão ajudar com mais facilidade. Faz tempo que eu não contribuo aqui, mas na época eu contribuí aqui, usuários. Deixa eu ver aqui. Também não está indo? Filtro usuário. Aqui era embaixo. É o seguinte, porque as pessoas terminam colaborando aqui. Sempre tá, meio que gamificado, né? As pessoas vão ganhando pontuação, etc. E quando tem uma resposta, por exemplo, aqui, ó, como alterar um encode do latim R. O colega colocou aqui o problema dele, a situação dele aqui, os vários códigos para tentar resolver. E aqui eu dei a solução para ele, que era apenas incluir isso aqui na sequência. Então foi verificado e tal. Outras pessoas deram outras sugestões. Mas assim que é uma comunidade. Então, a comunidade open source, no modo geral, frequenta muito o Stack Overflow para tirar dúvidas. Tá. Deixa eu ver outra coisa. No modo geral, é isso para a primeira aula. É uma introdução bem mais na sintaxe, mais na parte mais bruta, né, da sintaxe. E a partir da manhã já entramos em alguns outros elementos do R, um pouco, já vamos carregar algumas bases de dados, criar data frame do zero e carregar também. Que data frame é o tipo ou a classe de objeto referente a esse formato de base de dados retangular, né? Linhas e colunas, que é o que nós, cientistas sociais, no modo geral, trabalhamos com mais frequência. Dúvidas, questões, queiram falar agora? Então, enquanto vocês pensam aí, vamos para uma parte fundamental aqui, que é salvar o nosso script. Podemos clicar no velho disquetezinho, a geração mais nova aí não sabe nem o que é um disquete, nunca viu, a não ser assim no desenho. Pode clicar assim no disquete, ou dar um Ctrl S, que funciona também. Eu escolher um nome qualquer, curiosamente escolhi aula 1, salvei e já está salvo aqui o nosso aula 1, o nosso script. E aí, pessoal, dúvidas e questões? Então, acredito que a gente
Se não tiver dúvidas, nem questões, nem comentários, nem nada, podemos encerrar por hoje. Que é o intuito de primeiro contato com R, para mim, acredito que é isso aqui. Já tem alguma noção de função, alguma noção de objeto, alguma noção de subsetting, um teste lógico.